Olá pessoal, é com muita alegria que nós estamos aqui para mais um episódio no Projeto Pílulas. E hoje nós trazemos uma mensagem intitulada Orientadores do Mundo. Mas para começar, vamos fazer então uma prece, como de costume, elevando o nosso pensamento e agradecendo a Deus por essa oportunidade, que nós possamos refletir, abrindo os nossos corações para a intuição e para o amparo da espiritualidade, para que possamos com simplicidade, com entrega, absorvermos o conhecimento mais profundo e espiritual e que ele possa nos auxiliar a transformar o nosso íntimo e, quem sabe, o meio que nos cerca. Que assim seja, graças a Deus. A mensagem então começa com um trecho que consta em João e diz assim: Respondeu-lhe Jesus: És mestre em Israel e não sabes isto? Então, para contextualizar, antes de trazer a mensagem do livro mesmo, eu trago aqui a passagem da Bíblia que consta em João e que contém esse trecho para a gente entender um pouquinho melhor esse contexto. Então, lá em João capítulo 3 diz assim: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe então Nicodemos: Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admireis de eu ter havido dito: Necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe então Nicodemos: Como pode ser isso? Ao que Jesus respondeu: Tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Então aqui esse último trecho é o trecho que inicia a nossa mensagem. Tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Então o livro vai nos trazer a seguinte mensagem a respeito desse trecho. É muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo reclamando provas da existência da alma. Tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueris, porque afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência, estão na verdade perguntando no fundo se eles próprios existem. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema e contexto da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, de vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre as realidades essenciais da vida. Então aqui eu faço uma pausa para comentar um pouquinho desse último trecho, onde ele coloca que os orientadores da atualidade, os orientadores do mundo, seguem indagando sobre as realidades essenciais da vida. Né? Que realidades são essas? Que perguntas são essas? São as perguntas fundamentais, as perguntas filosóficas fundamentais por excelência. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Qual é o significado da vida? O que devemos fazer aqui? Esses orientadores seguem perguntando sobre isso tudo. E aí ele diz, segue: Peçamos a Deus auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. E nessa sentença eu entendo que ela significa que muitas vezes a gente tenta penetrar a verdade pelo telhado. A gente tenta obter a verdade através das experiências exteriores, daquilo que outros nos contam,
do fenômeno, a gente quer um fenômeno mediúnico, a gente quer uma materialização, a gente quer alguma coisa exterior a nós para entrar em contato com a verdade. Mas na mensagem é o convite de que a gente busque entrar não pelo telhado, mas pela porta, uma porta que muitas vezes é estreita. E qual seria esse movimento de buscar a verdade através da porta? Né? Através, ao que eu penso, né, o que eu acredito, do movimento de interiorização, de buscar a verdade a partir da nossa vivência pessoal, da nossa reflexão, do nosso estudo, do nosso movimento por nosso interior e para nossa essência, né? E das nossas próprias experiências. Então esse seria um movimento verdadeiro, autêntico, capaz de transformar o nosso íntimo. Muitas vezes através de experiências exteriores ou de outrem, elas até vão acontecer, mas aquilo não vai transformar o indivíduo de fato, porque não foi a partir de um conhecimento de fato estruturado de dentro para fora. E aí ele segue. O médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito. O professor, apenas teórico, precipitar-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos, até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações desses instrutores modernos. Transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros muitas vezes com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do espírito. Entretanto, eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade. Considerando essa circunstância, e em se tratando de problema tão essencial para si próprios, é razoável que não perguntem, porque deveriam saber. Então ele vai nos dizendo, né, que desses orientadores, muitas vezes a gente vai ter médicos que, uma vez que não assimilam e que não compreendem a realidade espiritual, a realidade de Deus, a divina, a realidade que o Cristo veio nos trazer, muitas vezes eles vão sofrer frente às experiências dolorosas. Então, no contato com a dor humana, a incompreensão pode assolar, pode fazer realmente um sofrimento vir no interior desse médico, porque ele não vai compreender, por exemplo, qual o motivo do sofrimento humano. Aí ele segue usando o exemplo do professor, que vai se manter muitas vezes no campo das ilusões, caso ele não se aprofunde na realidade espiritual. O conhecimento que ele vai conseguir tocar é um conhecimento superficial, que não vai conseguir de fato ter a profundidade compatível com as verdades que o Cristo vem trazer. O administrador, em que ele diz que vai incorrer em erros, uma vez que não compreenda essa realidade espiritual. Porque muitas vezes vai acabar buscando a vantagem, vai acabar não sendo justo com os funcionários que lhe cabem, vai acabar buscando a sua vantagem pessoal em detrimento do semelhante. Então todas essas figuras que são os considerados orientadores do mundo, os políticos, os engenheiros, aqueles que trabalham no coletivo, se eles não consideram essas verdades essenciais, como a ideia da reencarnação, do amor como lei universal, lei maior, a ideia do progresso, da busca da melhoria do ponto de vista moral, eles vão acabar ficando limitados e incorrendo em erros. Então acho que cabe a nós buscar entrar em contato com a verdade pela porta, muitas vezes estreita, da nossa experiência individual, né, da nossa construção, do nosso estudo, né, para que a gente possa de fato transformar o nosso íntimo e ajudar o coletivo, tá bom? Porque em algum grau todos nós somos orientadores de alguém, de um filho, de um amigo, de alguém que nos busca para alguma ajuda. Então fica esse convite para a gente aprofundar o nosso contato com a verdade, tá bom? Vamos encerrar então com uma prece, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade desse dia. Que possamos fazer dele um cântico de louvor ao amor, ao divino, à vida. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, pessoal.